É isso aí, né? Nossa 7ª prova agora, VUNESP 2008 ainda, seguindo o mesmo caminho, tá? Agora, Prefeitura Municipal de São Paulo, cargo de auxiliar de enfermagem. Nesse contexto agora a gente vai observar uma prova muito tranquila, né? Começamos com um texto aí de Luiz Fernando Veríssimo, figuraça, né? Eu estava dando uma olhada do texto aqui, cardíacos. Esse cara consegue, é um gênio, né? Muito legal, muito bons os textos dele aí. E claro, sempre abordando assim de uma forma cômica e crônica, né? Vamos dizer assim, muitas das coisas aí pontuais que verificamos no nosso dia a dia, né? Como todo bom cronista, ele sempre aborda muito essas coisas da problemática do cotidiano, mas de uma forma bem lúdica, de alguns aspectos, não vou dizer pitorescos não, mas de algumas coisas estranhas ou bem diferentes aí dos tipos humanos, das situações do dia a dia e tal, aquela coisa toda. Vamos lá, estava lendo aqui, muito interessante, né? Você já, eu não e tal, a figura. Vamos lá, começando então, prova do número 7, vamos lá, acompanha aí. Prefeitura da cidade de São Paulo, vamos lá, né? Ele coloca aí tranquilamente. Auxiliar de enfermagem, a provinha para vocês, 40 questões, né? Uma prova um pouco menor, né? Do que o tradicional. Vamos lá, pronto, aqui a gente vai colocar o velho 220 volts, ok. Não, ainda dá para botar mais, né? Vamos lá, bicho, ainda dá para pegar uma voltagem maior. Pronto, olha aqui. Bom, nesse texto aqui você deve ter observado, né, alguns pontos bem curiosos da formação do texto, né, o travessão indicando aquela velha história, a simulação do diálogo, né, ele começa a falar essa questão da conversa desafenada, o código próprio e tal, aí simula a conversa, mas sempre para justificar a linha que ele está transcorrendo aqui em relação à polêmica, né, essa coisa aí da... Polêmica não, eu diria até curiosa, da conversa dos safenados e dos cardíacos da vida, né. Vamos lá. Quero ver você e tá aquela competição engraçada, né? A divisão, o bom está alto, meu ruim está baixo, aquela coisa toda, um está escondendo a inveja, outro não. Bom, você viu o texto, né? Luiz Fernando Veríssimo, figuraça, esse cara aqui muito bom, né? Super talentoso mesmo aí. Então vamos lá para cima agora. Questão de número 1, olha só. O texto focaliza. Pessoal, o que ele está colocando aí, claro, a ênfase do texto, né, de uma forma ou de outra. Nesse contexto aqui ele está colocando o foco, a ênfase. É simplesmente o diálogo, veja que ele coloca 5 alternativas, muito tranquilas, né? Primeira delas, alguns aspectos que envolvem, vamos apelar aqui, agora que a gente está sem a ferramenta de traço, a gente apela, pega a ferramenta instantâneo. Aqui tem que improvisar, bicho. O texto focaliza. Alguns aspectos que envolvem a rotina de uma pessoa cardíaca. Exatamente. Quais aspectos? Pessoal, é claro que no aspecto geral ele coloca aí, né? O aspecto, vamos dizer assim, exames, o aspecto, tudo que é aspecto curioso aí, né? Pelo menos em relação ao problema de saúde, as taxas, o infarto, se já teve, se não teve, se está caminhando, se não está. Alguns aspectos em relação a coisas curiosas, né? Da vida realmente aí de uma pessoa que tem problemas cardíacos, ok? A questão de já ter feito safena mamária e aquela coisa toda, ele até explica, né? A safena é isso, a mamária é aquilo. É curioso, cara, olha só. Os conselhos médicos dirigidos a um infartado durante uma consulta. Não. Pode observar que durante o texto ele não fala especificamente sobre conselhos médicos, né? O que ele está colocando realmente aí é a subdivisão da conversa. O meu está bom, o seu está ruim, parabéns e tal, aquela coisa toda, né? O bom se refere ao colesterol, o outro, ele cita um pouco isso. Mas em momento algum ele se refere ao médico propriamente dito, tá? Diálogo médico é diálogo sobre assuntos médicos, tá certo? Mesmo o título do texto trazendo aí diálogo médico, mas não é diálogo com o médico, né? De repente alguns candidatos poderiam se confundir em relação a isso. Letra C. Os procedimentos dispensáveis em caso de infartados ou safenados. Pessoal, olha só, os procedimentos dispensáveis, claro, quando ele coloca aqui, são aqueles que de uma forma ou de outra você pode dispensar, você não precisa ter atenção, você não precisa fazer, etc. E a gente sabe que isso não é o caso, não é a tônica do texto, né? De uma forma geral, quando você fala no texto especificamente, ele coloca em relação ao que se pode fazer, um conversando com o outro. Você poderia caminhar, está caminhando, não está, né? Aquela coisa toda, não, eu estou me cuidando, o colesterol está mais ou menos e tal. E o teu, o meu bom está bom, o meu bom está ruim, meu ruim está bom. Aquela história toda. Mas o que ele procura colocar aí é exatamente a conversa entre pacientes, ou os assuntos, vamos dizer assim, mais recorrentes em relação a essa história dos pacientes safenados e tudo mais. Se você observar, ele diz aí, né? Faça como eu, sempre compra uma bicicleta ergométrica, não posso fazer e tal. Você percebe que, além das passagens das conversas entre dois safenados, existe um certo humor aí na história, né? Como se o outro não estivesse morrendo de inveja aí. Você brinca com essas coisas, ok? Vamos continuar, acompanha aí.
Olha só. Os procedimentos dispensáveis, já vimos que não, né? Em relação à questão do infarto, não é no procedimento do infarto, né? Uma crítica em relação aos truques praticados em um jogo de pôquer. Pessoal, quando ele faz referência ao jogo de pôquer especificamente, vamos tentar dar uma organizada aqui sem tirar essa seleção, né? Pronto, aqui eu tenho que improvisar, bicho. Olha, rapaz. Quando ele fala o jogo de pôquer lá embaixo, né? O blefe, cadê? E aí, não sei o que, terça-feira, pronto. Força superior, vamos ver aqui, vamos tentar localizar o jogo de pôquer, bicho. E coloca lá perto do final. Pronto, achei. Olha só. O que parece com a mais força e espírito de competição. A hora de cada um dizer quantas pontes fez é um pouco como a hora de mostrar o jogo no pôquer. Ele critica essa história. Então, uma crítica em relação aos truques praticados. Não, ele não critica, né, os truques que se usam no jogo do pôquer. Ele não diz isso. Ele compara a sensação daqueles que vão dizer quantas pontes fez com a mesma sensação que se tem na hora do jogo do pôquer, na hora de mostrar o jogo. Percebeu? Tenho 2 safenas e uma mamária, ganhei, tenho 3 safenas, aquela história, né? Ele consegue dar esse tom super brincalhão em relação a esse assunto aí também, das pontes de safena. Certo? Beleza? Então, não é que ele critique os truques praticados num jogo, não é isso, tá? Ele coloca claramente aí, de outra forma, né, essa circunstância aí vamos dizer assim, da postura, né? Vamos dizer assim, em relação ao próprio cardíaco e não ao jogador de pôquer. Ok? Beleza? Vamos lá. Um alerta quanto à importância dos hemogramas para o cardíaco. Não, a questão do hemograma é mais uma variável que ele está colocando aí em relação a contar vantagens. Não, mas e o hemograma? Não, o meu hemograma está assim, o meu está ótimo, o meu bom está ruim, o meu bom está assado. Ele coloca a história do hemograma como uma das variáveis e não como o alerta, a importância de sair. Não, o hemograma é bom, é importante, é bom, é ruim. Ele não está colocando isso, ele está só dando a sinalização, dando um toque em relação a isso. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Questão 1, portanto, resposta certa, letra A. É isso aí, vamos lá. Olha aí. Na questão 2 agora, vamos ver. Questão de número 2. Ele coloca aí. O sentido de humor é construído no texto por meio da ou por meio das. Gente, olha só. A questão do estudo do humor em qualquer que seja o texto. Na tira, na charge, na crônica, não importa, tá certo? Preste bastante atenção. Quando a gente fala em análise de humor nos textos, nos gêneros textuais de uma forma geral, em geral, o humor de um texto está associado, claro, à quebra de expectativa. Mas quando a gente fala quebra de expectativa, é aquela velha forma, né? Quando você espera uma determinada resposta, na verdade escuta outra, né? De uma forma, aquela velha história, quebrar um pouco isso aí, né? Você espera uma resposta, a coisa está programada numa linha de pensamento, numa linha discursiva, aí quando você vai para a resposta, ele passa para outra completamente diferente. Vou dar um exemplo, né? Me recordo, por exemplo, de uma tira de Mafalda, né? Aquela velha Mafalda, quando ela cita lá. O coleguinha de Mafalda chega para ela, o tal do Manolito, se não me engano, chega para ela na tira e diz assim: Mafalda, não adianta. Eu não consigo entender esse negócio de sujeito e predicado. Isso é muito complicado, não entenda. Aí Mafalda chega para Manolito e diz: é fácil, Manolito. Veja bem, esse lixo, ela colocando, esse lixo enfeia a rua. Quem é o sujeito? Aí, bom, numa pergunta como essa, no segundo quadro, o que é que você espera como resposta? Né? Olha, eu não consigo entender essa história de sujeito e predicado, não dá mesmo. Mafalda chega e diz: é fácil, Manolito. Olha, esse lixo enfeia a rua. Quem é o sujeito? O que é que se espera? Se ele abre o diálogo falando que tem dificuldade em compreender sujeito e predicado, se ele abre o diálogo dessa forma, aí ela faz uma pergunta com uma frase, por exemplo, com base em qualquer exemplo que está próximo a ela aí, o que é que se espera que o garoto diga? Quem seria o sujeito da frase? Percebeu? Quem é o sujeito? Então, o que se espera é que ele diga quem é o sujeito da frase. Mas, na verdade, o que ele fala é quem é o sujeito, teoricamente, responsável pela ausência da limpeza pública. Percebeu? Da limpeza urbana. Aí ele pergunta: pô, quem é o sujeito? Aí ele responde: o prefeito. Bom, essa foi a resposta que ele deu. Ri aí. Vai, ri aí. Eu não conto piada não. Pronto. Então veja só. A resposta que ele dá, o prefeito, é uma resposta inesperada. O
Porque as pessoas esperavam, seguramente, que ele apontasse o sujeito da frase. Ou seja, a quebra de expectativa, ela é responsável exatamente por isso, pelo gatilho linguístico desencadeador de humor. Ou seja, pelo elemento que desencadeia o humor do texto. Entendeu aí? Uma segunda situação, também numa tira, tá? Mônica chega correndo com aquele coelhinho dela, como é? Sansão, né? É? Pronto. Acho que é Sansão. É Sansão? Sei lá. Coelhinho da Mônica é Sansão, né? Pronto. Tá correndo com Sansão atrás de Cebolinha, girando lá aquele negócio, eu vou pegar você e tal, aquela coisa. E Cebolinha correndo com a mão na cabeça, fugindo da Mônica lá, ferocíssima. Beleza. Calma, Mônica, calma. Calma nada. Aí ele para e fez, calma, peraí. A Mônica para, com o coelhão balançando lá, ele diz, olha, que tal resolvermos isso de uma forma mais inteligente, mais racional? Ela, tá, como? Que tal um tabuleiro de xadrez? Veja, para por aí mais uma pergunta. Que tal um tabuleiro de xadrez? Aí ela, tá bom. No outro quadro, o que aparece? Mônica continuando a correr atrás do Cebolinha com um tabuleiro de xadrez na mão para dar uma pancada nele. E não mais com o coelho. O que você esperava? Bom, se ele diz, vamos resolver isso de uma forma mais inteligente, mais racional, que tal um tabuleiro de xadrez? De uma forma ou de outra, ele estava sugerindo para ela resolver as diferenças de maneira mais inteligente, através de uma partida, de um jogo, uma disputa de jogo. Aquela velha história. Mas ela pegou o tabuleiro e substituiu o coelho por tabuleiro e lá vai a ser pancada até umas horas. Então, são essas coisas, essas respostas inesperadas, de uma forma ou de outra, a quebra da expectativa, que promove o gatilho linguístico desencadeador de humor. Percebeu? Que é responsável pelo humor da tira, pelo humor do texto. Então, aquelas respostas inesperadas, quando você faz uma pergunta, você espera uma resposta mais técnica e de repente vem uma resposta mais curiosa ou bem diferente, ou de alguém que não entendeu o texto, ou de alguém que polemiza, independente disso, você pode perceber que é exatamente o elemento desencadeante do humor aí, certo? Beleza? Vamos ver então na crônica como foi que o Luiz Fernando Veríssimo fez isso? Vamos dar uma olhada então? Como será que ele usou a quebra de expectativa para desencadear o humor do texto? Vamos ver aí. O sentido de humor é construído no texto por meio da... Pessoal, olha só. O que é comum em relação ao texto aí? Você pode ver, né? E aí, você já tem? Você já? Não, ainda não. E tá, o meu tá alto, o seu tá ruim, aquela coisa toda. A classificação dos dois tipos de colesterol, como sendo bom e mal em hemogramas. Será que essa classificação é responsável, de fato, pelo humor da tira? Seguramente, da tira não. Pelo humor do texto, da crônica? Seguramente não, né? A classificação ele faz isso mais ou menos no segundo diálogo, mais ou menos não, no segundo diálogo do texto, né, quando ele diz outra subdivisão da conversa cardíaca, é a comparação dos hemogramas. Ele cita a comparação do hemograma aí como um dos elementos, mas não o responsável pelo humor do texto. Subdivisões das doenças que acometem o cardíaco. Não, né? O fato de estar aí bom e ruim, uma safena, duas mamárias, isso aí teoricamente assim, é mais um dado, mas não é o que desencadeia o sentido de humor. Seguramente é a forma como ele trata isso, né? Vantagens exibidas pelo cardíaco como aquelas de um jogo de pôquer. Exatamente. Esse aqui é um dos elementos assim, curiosos, né? Pelo menos que desencadeia o humor na tira aí tranquilamente. Certo? Ok? Então aqui nesse contexto você tem, né? Resposta certa aí, a letra C de casa. Vamos lá. Vantagens exibidas pelo cardíaco como aquelas de um jogo de pôquer. Como aquelas de um jogo de pôquer. Vamos lá. Nesse contexto aqui ele coloca, né? Uma trinca, né? Ele até brinca, né? Para os leigos não se sentirem diminuídos, ele até brinca, tá vendo aí? Para os leigos não se sentirem diminuídos, eu explico que as pontes são feitas às vezes e tal. Ele cita, esclarece, aí depois coloca aí. Tenho 3 safenas e uma mamária, algo como uma trinca. Ele brinca, né? Não faço feio em nenhuma rodada de safenados, nenhuma roda de safenados. Como ele brinca, ó, o jogo é alto, né? Pelo menos o valor das cartas aí é bastante significativo. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Indiferença do cardíaco em relação à sua doença e a necessária mudança de hábitos? Não. Seguramente a indiferença não é isso, né? O que provoca o humor é não só essa questão do jogo, isso aqui é um dos elementos, tá, gente? É um dos elementos, né, das vantagens. Sim, as vantagens exibidas pelo cardíaco. Tá. Seguramente as vantagens. Eu só tenho o meu tá bom, o seu tá ruim. Eu tenho 3, você só tem uma. Essas vantagens exemplificadas como uma dessas aqui. Então, o jogo de pôquer é um dos elementos constitutivos do humor, tá certo? É um deles. Mas essas vantagens, todas elas, desde a questão da primeira operação, da segunda operação, tudo isso aqui constitui um elemento importante na construção do humor.
A indiferença do cardíaco em relação à sua doença é necessária a mudança de hábitos? Seguramente não. Mesmo a questão da bicicleta ergométrica que ele falou lá. Descrição do conjunto formado pelas veias e artérias do corpo. Não, isso aí é só um elemento constitutivo do texto, uma vantagem um pouco mais aí informativo, eu diria, né? Mas não com uma forma de construção do humor propriamente dito, tá certo? Ok? Então, claro, as vantagens, pelo menos um disputando com o outro. Ó, o meu tá bom, o teu tá ruim, ó, o meu tá melhor, já fiz 3, só fizesse uma. Essa vantagem, suposta vantagem e tal, é que pelo menos foi a tônica desse humor, dessa curiosidade lançada pelo autor do texto aí. Beleza? Fechado? Próxima aula a gente segue. Até lá.